Bom dia! Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Hoje é domingo, 5 de fevereiro, mais um mês novinho aí pela frente. Que seja muito produtivo, que seja abençoado. Vamos com as notícias do agro? A soja é uma das principais culturas encontradas no Cerrado e quem é produtor sabe bem que precisa ficar atento a sinais de doenças na lavoura. Entre as principais pragas que afetam a produção estão o mofo branco e a ferrugem asiática. Uma forcinha para a natureza, produtores rurais aprendem com técnicos da Emater qual a melhor forma para atrair abelhas e enriquecer os jardins multifuncionais. Você vai entender já já. E na receita dessa semana a gente vai aprender a fazer uma deliciosa farofa com banana. E claro que tem música para acompanhar. É a dupla de Anápolis, João Pedro e João Paulo. Eu sou Narla Guiar e o Agro Record está no ar. A soja é uma das principais culturas encontradas no nosso cerrado. E quem é produtor sabe bem que precisa ficar atento a sinais de doenças na lavoura. Entre as principais pragas que afetam a produção estão o mofo branco e a ferrugem asiática. Por isso, o acompanhamento com os extensionistas da Emater é fundamental para garantir a saúde e rentabilidade da safra. E a gente vai ver juntos na reportagem de Gabi Faria. Leomar veio lá do Rio Grande do Sul para produzir soja aqui no Distrito Federal. Já são mais de 30 anos dedicados à produção. E o grão é o carro-chefe na fazenda dele, que fica na área administrativa do Paranoá, no PADEF, a uns 70 quilômetros de Brasília. São 2.000 hectares de terra exclusivos só para a plantação de soja. A produção do Leomar é de grande escala. A média de produtividade é de cerca de 8.000 toneladas por ano. Em todo o Distrito Federal, cerca de 80.000 hectares de terra são só para a produção de soja. E este ano a produtividade deve ter um crescimento de 10%. Somos campeões em relação ao quanto se colhe por hectare. Mas para se ter números expressivos e uma boa colheita, o produtor rural precisa ficar atento às pragas e doenças. Na fazenda do Leomar, os anos de experiência ajudaram a identificar os problemas na terra antes que eles prejudiquem a produção. O Leomar está com um pé de soja aqui que ele pegou e esse daqui a gente consegue exemplificar, né, o que é o mofo branco, né? A gente percebe aqui, olha, que ele comprometeu praticamente todo esse pé. Olha como que secou, gente. E claro que pelo nome, né, a gente já subentende o que seria o mofo branco, né, que a gente está vendo uns mofinhos brancos aqui na soja, né, e que se não for tratado a tempo, isso pode acometer 80% da produção, viu? Mas, na verdade, o mofo branco são umas espécies de sementinhas, inclusive eu até achei que fosse a própria, aqui ó, a própria semente da soja que estava podre. E não, né, Leomar? Isso aqui é o tal do mofo branco. É uma das doenças que atacaram mais esse ano a cultura da soja, em função da condição climática que a gente teve no decorrer da cultura. Aqui foi feito o combate, foi feito aplicações, foram feitas 3 aplicações direcionadas ao mofo branco, mas mesmo assim a gente consegue encontrar algumas plantas aí que foram atacadas e realmente ela tem uma agressividade muito grande em cima da cultura e a gente acaba perdendo algumas plantas. Esses pontos que você mostrou aí, isso aqui, ele vai virar um novo, uma semente do fungo, isso aí vai para o solo de novo. E se tiver a condição favorável para o próximo ano, ela vai atacar novamente a cultura da soja. Então, por isso que a gente precisa muito do monitoramento de uma pessoa responsável, um técnico,
um consultor que vá a campo praticamente todos os dias, para que a gente possa fazer esse controle e fazer de uma forma, no momento ideal, até para que a gente não perca produto, não faça aplicações desnecessárias, e consiga controlar de uma forma assim, que não traga um prejuízo muito grande para o produtor. Para a gente ter uma ideia, né, Leomar, mesmo você fazendo todo esse controle, né, você tem um controle aqui, né, muito certinho nessa sua produção. A gente está falando de uma produção de grande escala, né, mas a gente ainda consegue perceber, né, essa doença. A gente encontrou aqui, inclusive nesse pé de soja, para você ver que mesmo tendo o controle, elas ainda aparecem. Se não tivesse esse controle, poderia perder a produção, né? Não, com certeza. É um fungo que se dissemina muito fácil. A gente pode tá trazendo na semente ou mesmo no solo, de uma cultura para outra, ele permanecer no solo. Então é uma doença que precisa um monitoramento muito grande, realmente, uma atenção, principalmente quando a gente tem uma condição climática favorável, para que a gente não tenha um prejuízo aí muito grande na lavoura. Quando começou, já teve momentos em que você teve uma perda muito grande por conta dessas pragas, dessas doenças que são comuns, né? Acometem mesmo, a produção está aqui ao ar livre, né? Está sujeita a isso. A gente teve um momento aí, principalmente com uma doença que é a ferrugem asiática, que realmente no primeiro ano que essa doença se instalou, houve um prejuízo muito grande. A gente, assim, teve áreas aí com perda próxima a 100%. E a gente não tinha variedades que eram tolerantes a essa doença. Então isso é muito importante também quando você vai implantar uma lavoura de soja, você saber o que você tem naquela propriedade em relação a solo, as doenças que podem acometer essa cultura aí no decorrer do ciclo. Assim como o mofo branco, existem outras dezenas de pragas e doenças que podem prejudicar uma produção inteira. As principais são a ferrugem e o mofo branco. Esse ano, felizmente, a ferrugem deu um tempo, foi bem controlada. Mas como o tempo é muito favorável ao mofo branco, esse ano ele está dando muito mais prejuízo do que a ferrugem propriamente dita. Por isso, a importância de sempre ter um acompanhamento profissional por perto. A Emater está sempre ao lado. São 15 escritórios de campo, ajudando cerca de 250 produtores de soja, só aqui no Distrito Federal. Que é um produtor muito técnico, que faz acompanhamento muito caprichado. Então, mesmo assim, você ainda acha algumas plantas, mas foi controlado no momento certo e o prejuízo aí praticamente é menos de 0,5%. O plantio de soja é uma das principais safras aqui do Distrito Federal, então é preciso realmente ficar muito atento com as safras, porque esse tipo de produção não para de crescer. E produtores rurais aprenderam durante uma palestra da Emater sobre a melhor forma de atrair abelhas e melhorar os jardins multifuncionais. E a Carol Rabelo conversou com os especialistas e até provou uma florzinha diferente. Quero só ver. Caderno e caneta em mãos. Olhares atentos às instruções do extensionista da Emater. Quando você tem hortaliça, frutíferas e tem abelha presente, você tem uma polinização mais efetiva e você aumenta a produtividade das suas plantas. A dona Sabrina acordou cedo para participar do curso. 32 quilômetros distante da área central de Brasília, no escritório da Emater, Alexandre Guzmão, em Braslândia. Muito animada, que eu gostaria de aprender realmente, né, conhecer as coisas diferentes e novas. Como sempre, a gente está aprendendo, né? Durante a oficina, produtores e moradores aprenderam quais são as plantas mais atrativas para as abelhas. A Índio é agricultora familiar e tem uma propriedade na região. Hoje, essa é a principal fonte de renda da família dela. A gente procura também expandir isso, passar para as pessoas a importância, né, do uso das plantas, tanto nativas, quanto aromáticas, quanto medicinal. E o curso hoje, eu vim aqui para poder aprender mais, né, trazer mais conhecimento, se especializar melhor, né, e atrair também mais abelhinhas, né, para elas fazerem a função delas. E a ideia do curso é mostrar aos produtores rurais que através dessas plantas que eles têm já ali na sua propriedade, eles conseguem atrair
essas abelhas e conseguir também fazer isso ser uma renda a mais para a família. É justamente essa a ideia de vocês, né, Carlos? Isso, Carol. O objetivo é mostrar para as famílias que eles já têm essas plantas em volta de casa, são plantas de surgimento espontâneo. O jambu é uma planta da culinária nortista, que tem atratividade para as abelhas, é utilizado como alimento, é uma planta medicinal, exatamente como a capuchinha, que também tem princípios medicinais. É uma planta super atrativa para a abelha e é uma flor comestível. Na verdade, a planta inteira é comestível. Você já provou o jambu? Nunca. Culinária Nunca. Nortista. Vamos fazer essa experiência? Eu seguro para você. Mas o que eu como? A folhinha ou a flor? A flor? Esse amarelinho aqui. Isso, a flor não está concentrado as substâncias. É comestível? É comestível, não tenha receio. Isso está na culinária do país. Hoje já era apenas a culinária do norte, mas as famílias do centro-oeste, do nordeste já consomem isso. O maço é comercializado nas feirinhas. Pode ser consumido a flor ou a folha. Ela é cozida no tacacá, no tucupi, né? Um prato do Pará. Enquanto a gente vai conversando, você vai mastigando, ensalivando, não engole a flor sem mastigar. Mastiga bem, macera bem. Você vai sentir uma sensação de dormência na língua. Esse no prato do tucupi é a sensação. Já que o Carlos me desafiou a experimentar o jambu, também desafiei os meninos da minha equipe. O Alexander, nosso auxiliar, vai experimentar o jambu aqui. Mastiga, igual ele falou, para ver a sensação. Já tinha comido jambu, Alex, ou não? Não. Primeira vez. Anestesia. Mastiga aí. Fica anestesiado. Bom. E quais são as plantas mais atrativas para as abelhas? As ornamentais, medicinais, comestíveis, aromáticas, entre várias outras. Alguns exemplos foram expostos sobre a mesa para facilitar o contato dos produtores. Eu moro numa chácara há mais de 15 anos e procuro trabalhar com a natureza, certo? E aí tem muita coisa, muita planta que a gente elimina que se a gente conhecesse não eliminaria. Ela ajuda a repelir pragas de certas culturas, elas alimentam as abelhas. E não só as plantas, como as frutas também podem servir como atrativo para o inseto. A abelha não vem só buscar néctar e pólen, ela colhe resina das árvores. A questão do fruto não é nem pelo açúcar que está lá na frutose, mas é porque a abelha faz um trabalho anterior a isso, é o trabalho de polinização. Esse é o primeiro trabalho da abelha, que é o maior benefício para a natureza e para os produtores de frutas, de hortaliças em geral. Dela estar presente na planta que não tem flor, ela está ali buscando resina, na maioria das vezes. Ela raspa a folha ou raspa a haste da planta. Maravilha. Para fazer própolis, que é um outro produto das abelhas. A gente está pensando só em mel quando pensa em abelha, né? Mas a abelha tem estoque de pólen e estoque de própolis. A Emater oferece diversos cursos gratuitos para a comunidade, seja dentro da sala de aula ou no campo. Basta a pessoa ter interesse, entra na página da Emater, no www.emater.df.gov.br, e você vai ter acesso aos treinamentos que estão disponíveis durante o ano. Ou vai direto ao escritório local da Emater mais próximo da região, aqui no Alexandre Guzmão, é o escritório que está aqui onde a gente está presente hoje. A cidade está colada aqui, as pessoas vêm. Mas na área rural, em Taquara, em Planaltina, no Jardim, no Padef, tem escritórios que as famílias podem procurar. E você se interessou? Quer saber mais sobre os cursos da Emater? A gente vai mostrar aí de novo para você. O site está aí, ó, na sua tela, emater.df.gov.br. Vamos então ver como é que fica a previsão do tempo para hoje com as informações do Instituto Nacional de Meteorologia aqui no nosso telão. A mínima registrada hoje foi de 18 graus, a máxima não passa dos 29 graus. E a umidade relativa do ar cai um pouquinho e vai variar hoje entre 40% e 95%. Como vocês estão vendo aqui no desenho, na animação,
previsão de sol, mas também de chuva em vários pontos aqui do Distrito Federal. O cultivo de mudas pode ser um bom negócio para quem gosta de trabalhar com a terra. E é também uma boa alternativa para quem quer plantar uma horta e colher mais rápido. Aqui o ciclo da vida começa na semeadura. As mudas são produzidas e 21 dias depois você já vê a folhagem crescer. Aqui já está com 7 dias, né, de plantado. Aí vai crescendo e vai chegando até a data de 20 dias para passar para o canteiro. O Delcimar tem a produção de hortaliças e mudas em Aparecida de Goiânia há 35 anos. Além de ser fonte de renda da família, para ele, trabalhar nesse setor é uma terapia. Já veio do campo, então a gente já uma tendência dentro da cidade, uma sequência do campo dentro da cidade. Cada dia a gente aprende, cada dia hortaliça hoje é uma surpresa, na verdade. O foco aqui é a folhagem, a maioria é alface. E tem de todos os tipos. O alface leva em média 40 dias para ficar pronto para consumo, desde a semeadura até a colheita. Além disso, tem rúcula, coentro, salsa, cebolinha, manjericão e muitas outras hortaliças. O período chuvoso é o mais crítico para quem produz hortaliça. Os grandes temporais e as chuvas de granizo podem destruir uma produção inteira. Mas as estufas, como essa daqui, ajudam a aumentar a produção nessa época do ano. Só que o investimento não é nada barato. Aliás, é bem salgado. Mas é compensatório, né? Vale a pena esse investimento? Compensa, sim. Porque você vai conseguir produzir uma escala maior, né? Então é bem compensativo. O senhor me falava que até 50% a mais. Isso. Tem 2 amigos meus que cobriu as hortaliças dele. Aumentou até em 50% a mais a produção. Agora, investimento salgado em torno de quanto, mais ou menos, para fechar? Se você cobrir uma área mais ou menos de 10 mil metros, você vai gastar em torno de 250 a 300 mil reais hoje. Para a gente ter uma noção maior do quanto esse tempo chuvoso ele é prejudicial para as hortaliças, uma que sofre bastante é o manjericão. Olha aqui, tudo foi perdido. Por quê? Por mais que ele esteja aqui dentro da estufa, ele sofre, claro, o processo todo de irrigação. E o tempo lá fora mais úmido acaba atraindo mais fungos para esse tipo de hortaliça. Aí o que acontece? Tudo acaba se perdendo. Esse aqui é o pepino, a gente tem um manjericão roxo aqui, que você apertando o cheiro é incrível. E aqui tem o espinafre, ó, também quase todo perdido. Até na estufa, por causa da época agora, o período chuvoso, né, ele propicia muito a dar fungos, bactérias em determinadas espécies de mudas, né? Aqui na estufa tudo funciona muito bem. Esse aqui é o sistema de irrigação, como não está do lado de fora, claro que precisa da água para poder crescer. Na época da seca, a produção, ó, é em larga escala. Aqui, para os curiosos como eu, foi a primeira coisa que eu perguntei, é um pega-mosquito, pega inseto, é colocado um produto aqui e o tanto de inseto grudado. Olha a quantidade. E é desse jeito que funciona, é um pega-inseto, é um produto orgânico, natural para evitar as pragas, por isso que a produção aqui é tão bonita e claro, né, gente, sabendo que tudo é mais orgânico possível, também dá mais vontade de consumir. É por isso que não para de crescer. Hoje o mercado do orgânico, ele ficou muito grande, né? Ele está à procura da população em consumir alimentos naturais, aumentou muito. Tanto é que a gente já tem muitos parceiros que compram daqui da gente que eles possuem as hortas orgânicas certificadas, né? Para poder trazer uma alimentação mais saudável para a população, que hoje em dia se preocupou bastante, né? O que se consumir. Tanto é que boa parte já fazem a compra das mudas para plantar na sua casa, para poder já saber aquilo que ele consome, né? E além de toda essa produção que é vendida nas feiras, aqui também o pessoal faz mudas para vender.
né? Ajuda tanto o produtor grande que mora em fazenda e chácara, quanto os pequenos que moram em casas e até apartamentos. Eles deixam tudo preparadinho, as mudas, e já entrega e ensina, claro, esse consumidor a cultivar em casa, né? Tem muita gente de apartamento, por exemplo, igual eu, que já quero levar muda, que cultiva em casa. Tem, hoje em dia o pessoal de apartamento também aderiu muito à ideia de estar cultivando, né, as mudinhas na sacada do apartamento, né? A gente tem um pedido muito grande de pessoal que mora em condomínios. Aqui é de alface roxa, por exemplo. Você prepara, essa daqui é de pimentão. Aí você prepara, entrega e ensina como cultivar. Isso aí, aqueles que estão começando agora, né, que ainda não tem muita experiência, a gente já passa uma dica básica de como cultivar, né? Vamos lá, a dica. Por exemplo, se eu levasse para minha casa alface roxa para ter lá um pezinho, já pegar e colocar na minha salada, como que eu teria que cultivar ela em casa? A gente primeiramente indica plantar em ambientes que pegam bastante sol, né? Porque essas mudas de hortaliças, elas gostam mais de local com bastante luminosidade, né? Aí para quem gosta do produto natural orgânico, a gente ensina basicamente a usar só produto natural, que seria o esterco de galinha, esterco de gado, um calcário. E procurar essas novidades que a gente tem hoje em dia, que ajuda na adubação sem usar um produto químico, né? Aí daqui, gente, passa por um vasinho, tem que ir para um vasinho maior, ó, para poder crescer. Isso, que ela precisa de um pouco mais de espaço, de terra para poder desenvolver. Mas só um pouco mais, um vaso. Isso, um vasinho já seria o suficiente. Garrafa PET mesmo, tem gente hoje que planta. Viu? Garrafa PET você pode plantar. E o que sai bastante são essas hortaliças que podem ser consumidas e até mesmo algumas frutas, legumes. Frutas vocês têm por encomenda. Isso, o forte mesmo são as folhagens, né? As folhagens é que mais sai. Mais sai um pimentão, uma pimenta. Pimenta é boa, hein, para ter em casa. Espanta mal olhado, dizem, né? Espanta também. Tem a arruda também. Arruda? Tem uma mudinha de arruda aqui. Aí, gente, já vamos levar. Não achou? É só pedir, encomendar, que vocês trazem. Produz também, por encomenda. Viu só? É um outro negócio paralelo e que dá muito certo. E que ajuda também você que está assistindo a gente, por exemplo, a ter uma plantinha em casa, cultivar para as crianças é demais, né, Lina? E elas adoram. Hoje em dia aumentou muito a procura dos pais incentivando as crianças já a cultivar. Tem projetos, aqui mesmo em Aparecida já existem. Eles incentivam as crianças já a estar cultivando o próprio alimento. Né? Tem um leque de opções de mudas, como tomate cereja, cebolinha, feijão vagem, brócolis, pimenta, até frutas. Os preços variam de R$ 15 a 40 bandeja, a unidade de R$ 3 a R$ 20. Um negócio de família e que entra no lar de muita gente todos os dias. O segredo para o sucesso? Muito amor pelo que faz. O prazer que a gente tem igual eu aqui, é atender bem o pessoal, saber a satisfação que eles têm, né? De comprar um produto de qualidade. Igual mesmo a gente escuta sempre, né? Um elogio, às vezes, de vez em quando, do pessoal que vem aqui, né? E é isso aí. E a produção de arroz em Goiás tende a bater recorde. Isso é resultado do aumento na produtividade, ao contrário do que vem acontecendo em outras regiões do país, que vem sofrendo aí com problemas climáticos. Goiás chegou a ser o segundo maior produtor de arroz do Brasil, isso na década de 80. Mas o cultivo do grão era muito primitivo e a qualidade não era boa. Hoje o estado ocupa a 14ª posição, longe, mas com uma eficiência bem maior na produção. Por isso, por conta da qualidade da produção de arroz aqui, a expectativa é de uma boa safra para este ano. No caso do arroz, que é plantado principalmente nas regiões dos projetos do governo do estado, ou seja, Luiz Alves e em Flores de Goiás, o que a gente observa agora é uma recuperação da produtividade do arroz em relação à safra passada. A safra passada a gente teve grandes problemas em relação à produtividade do arroz, que esse ano possivelmente a gente não deve repetir, apesar das dificuldades climáticas que essa cultura tem passado. Por isso que muita gente está falando que nossa produção está indo contra a produção nacional, porque a produção nacional ela tem registrado alguma queda, diferente da produção de Goiás, que deve registrar um aumento de produção nesse próximo ano.
A Embrapa é uma parceira no desenvolvimento na produção de arroz no estado. No campo experimental, existe uma produção do grão com foco em novos manejos e nova forma de cultivo. A gente precisa buscar sempre melhorias no sentido de novos tipos de novos grãos, né, que sejam de maior interesse dos consumidores, que sejam atrativos para a indústria e que permitam que o produtor consiga produzir com mais eficiência. Esse aqui é um campo que representa a diversidade genética de tipos de arroz. Ao todo, só aqui são 1.500 se multiplicando, mas no banco da Embrapa são mais de 30 mil tipos. E daqui também saem cruzamentos, tudo para aumentar a eficiência da produção do grão no Brasil. Nós precisamos constantemente trazer novas variedades para o mercado. Por quê? Surgem novas características que os consumidores apreciem, novos atributos de qualidade associados ao arroz que as pessoas buscam. O produtor precisa aumentar a eficiência da sua atividade produtiva. Pode ser que uma variedade que ele vem plantando já há algum tempo, em algum momento ela deixa de ter um bom nível de resistência às doenças que acometem a sua lavoura. Então ele precisa renovar, ter novas variedades que sejam mais resistentes àquelas doenças que acabam se estabelecendo ao longo do tempo. A técnica mais usada, como você viu, é pela inundação. Mas aqui vem crescendo muito o cultivo com pivô, usando as lavouras de soja e milho. O arroz, ele está numa condição, digamos, como se fosse de terras altas, porém, recebendo a irrigação para o pivô quando a chuva faltar. É uma irrigação para não faltar água para aquela lavoura e com isso o produtor consegue colher um nível de produtividade muito elevado também e com as características de grãos, qualidade de grãos que são as mesmas daqueles grãos que o pessoal consegue produzir nas melhores lavouras de arroz irrigado por inundação. Outro ponto positivo do estado para o investimento na produção de arroz é a quantidade de indústrias no segmento que se instalaram ou são daqui. A indústria tem um papel fundamental, porque os grãos de arroz, quando são colhidos na lavoura, pelas máquinas, ele é colhido, mas ele está com casca. Então, ele precisa passar por, a depender do tipo de mercado, ele precisa passar por vários estágios de beneficiamento. Então, ele tem que ser, no mínimo, descascado. Para o arroz branco, ele também tem que ser polido, para depois ser preparado para ser embalado para o canal de distribuição, para o supermercado, para poder chegar ao consumidor. No caso do arroz parbolizado, antes mesmo de ser descascado, ele ainda passa pelo processo da parbolização, que é quase que um pré-cozimento dentro da casca, para depois passar pelas outras etapas de beneficiamento, descascar, polir, etc., e embalar para chegar no mercado consumidor. E depois do intervalo, a gente vai falar sobre o uso de orgânicos na merenda escolar. Eu não demoro, fica aí. Estamos de volta com o nosso Agro Record, lanche escolar incrementado com produtos orgânicos. Já imaginou? Pois é, esse é um projeto que conta com a participação de várias secretarias do Distrito Federal e sobre isso a gente vai conversar com o gerente de comercialização e organização rural da Emater. Ele é um dos responsáveis pela implementação desse projeto, é o Blayton Carvalho. Muito bom dia, obrigada pela presença. Blayton, a gente estava até conversando aqui, eu estava explicando que na época que eu estudei em escola pública, no ensino fundamental, o lanche era aquele biscoitinho, né? Tinha ali um leite com Nescau, às vezes uma galinhada, um macarrão, mas isso vem mudando, né? E agora vocês estão com essa ideia de trazer aí produtos orgânicos para todos os estudantes do Distrito Federal. Como é que é esse projeto? Para nós é um prazer muito grande, né? Para a Secretaria de Agricultura, para a Emater, para a Secretaria de Educação especialmente, né? Principalmente para os agricultores, é que esse projeto ele vem beneficiar uma série de produtores, uma cadeia produtiva muito importante no Distrito Federal e poder trazer saúde para as crianças também é muito interessante. Então, esse projeto, a gente vem trabalhando nele já há uns 2, 3 anos, né? Porque hoje a legislação federal orienta, né, a utilização de produtos orgânicos na alimentação escolar. E a legislação distrital e as estaduais, ela obriga também a aquisição desse produto na alimentação escolar. Então, para nós, é muito prazeroso implementar, começar esse projeto agora a partir do primeiro dia letivo de agosto, porque a gente tem agora a fase de janeiro, fevereiro, até o meio do ano, a fase de contratação, de chamamento público, de preparar o projeto piloto, né? E a partir do primeiro dia nós vamos implementar já em 5, na verdade vão ser 2 regionais de ensino, né? Nós vamos ter um número muito grande de alunos que vai receber esse alimento, se Deus quiser.
Isso que eu ia te perguntar, porque dia 13 agora voltam as aulas na rede pública de educação. Perfeito. E são 2 escolas que vão ser beneficiadas, na verdade 54 escolas, não é isso? De 2 cidades, São Sebastião e Guará. Isso. Narla, a gente já vem com esse projeto de aquisição da alimentação, principalmente de hortaliças e frutos, da agricultura familiar, já desde 2009, 2010. E o Distrito Federal, através da criação de um grupo de acompanhamento composto por servidores da Fundação, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Agricultura e da Emater, vem implementando a cada ano esse projeto de compra de produtos locais oriundos da agricultura familiar na alimentação escolar do Distrito Federal. Então, a gente já... Mas são produtos convencionais, né? Perfeito. Que não são produtos orgânicos. Perfeito. Então, o que está indo hoje para as escolas são frutas, verduras, hortaliças convencionais. Perfeito. Hoje, a agricultura familiar do Distrito Federal e do entorno, porque a gente não consegue atender todo, porque nós estamos falando de quase que um município de médio porte, né, de atendimento. Então, hoje, a agricultura familiar do Distrito Federal do entorno já abastece de frutas e hortaliças toda a rede, as 14 regionais de ensino, né, ou seja, quase 520 mil pessoas, né, com alimentos convencionais. Você tem toda a razão. E esse projeto agora, a gente vai começar a inserção aos poucos, paulatina, né, em 2 regionais de ensino. Essas 2 são, igual você falou, que é Guará e São Sebastião, e já são 57, 58 mil alunos, né? Um projeto piloto que não é tão pequeno assim, né? Mas, Blayton, por que é tão difícil? Por que isso ainda não acontece? Por que os alimentos orgânicos ainda não estão nas escolas? Qual é a dificuldade? Eu imagino que esse projeto ele tenha surgido porque vocês perceberam esse gargalo, vocês perceberam essa dificuldade e estão trabalhando para quebrar essas barreiras. Perfeito. Da mesma maneira do convencional, né, a agricultura familiar tem as suas dificuldades de planejamento, de logística, de produção, né? Então a gente foi aos poucos implementando o convencional nas escolas. Tanto hoje que é um sucesso, né? Hoje o governo do Distrito Federal aplica em torno de 23 milhões só na compra de hortaliças e frutas. Fora que a gente está adquirindo também manteiga, está adquirindo queijo, né? Nós estamos com 2 editais no ar agora para aquisição de arroz, feijão, farinha, cúrcuma, né? Então, exatamente no ar agora esses 2 editais. E o orgânico era uma expectativa muito grande desse grupo, da gente poder implementar, mas tem algumas dificuldades, tem algumas barreiras. Primeiro que no Distrito Federal, devido a uma alta demanda do mercado privado, da própria população, né? Os agricultores não conseguem nem abastecer o mercado convencional, o privado. Se existe produção suficiente para abastecer tanta gente. Exatamente. Então, esse é o primeiro desafio que a gente está superando. Essas escolas, no projeto piloto, por exemplo, esses produtos são todos daqui da produção do Distrito Federal, da agricultura familiar do Distrito Federal. A legislação federal, ela fala que você tem que prioritariamente local e os produtores locais. Em caso os produtores locais não consigam, pode ser atendido pelos regionais do Brasil inteiro. O importante é que seja adquirido da agricultura familiar, né? Então, mas esse piloto, especificamente, a gente está desenhando ele para compra exclusiva dos produtores aqui. Então, esse é o nosso desafio. Porque o mercado já tem uma alta demanda, né? O mercado privado. E nós estamos falando de novo, aquilo parece brincadeira, mas são 58 mil pessoas que vão se alimentar de orgânicos. E nós temos a rede escolar hoje, a educação fala em 520 mil alunos. Então, é uma cidade de médio porte, né? Então, é um desafio que vocês têm pela frente, né? E vocês pretendem implementar em todo o Distrito Federal daqui quanto tempo e como vai ser essa logística de trazer esses produtos orgânicos? Narla, isso é muito importante, né? Esse piloto, ele visa exatamente a gente entender esses gargalos que nós vamos enfrentar. Primeiro, a introdução progressiva, uma introdução progressiva, né? Segundo, nós vamos analisar essa logística, porque é uma logística muito pesada. Você sair com um produto da propriedade rural, depois passar por uma organização, porque esses produtos vão ser adquiridos por associações e cooperativas, depois você preparar essa entrega escola a escola, ponto a ponto, né? É como se fosse um delivery, né? Praticamente um delivery. E aí vai chegar nessas escolas todo dia pela manhã, na segunda-feira, para que se use no cardápio o tempo todo. Então, é uma questão logística muito pesada. A segunda coisa é a questão da aceitabilidade. Nós temos que avaliar essa questão de aceitabilidade por parte das crianças também. Mas eu não vejo que esse vai ser o nosso problema, né? Essa questão de saúde aí não é problema. Até porque a gente sabe que tem uma discussão muito legal aí, que os produtos orgânicos têm até um sabor um pouco mais acentuado, né? E o quarto aspecto nessa questão é que a gente tem que avaliar a questão de custo-benefício.
porque tem um custo que tem que ser analisado por trás, né? Então, essa logística nós vamos fazer durante um ano, ou seja, esse piloto durante um ano, vamos avaliar, né? Ele começa, o contrato deve iniciar no mês de agosto, né? No primeiro dia de agosto, e depois vai até o final o meados do ano letivo do ano que vem. Após, né, esse grupo de acompanhamento que eu estava te falando, composto pelas 3 casas, educação, agricultura e Emater, nós vamos fazer uma avaliação e aí, aos poucos, mediante também um planejamento dos agricultores, porque é fundamental os agricultores se imbuírem no projeto. Ou seja, se eles tomarem em conta, ver que é financeiramente bom para eles e a educação também ver que é possível, a ideia é passar, talvez, no segundo contrato já para 3 ou 4 regionais. Nós vamos sair, talvez, aí de 58 mil alunos para 100 mil alunos. Então, é um desafio muito grande. Perfeito, Blayton Carvalho, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos desse assunto tão importante que é a alimentação das nossas crianças. Obrigada. Nós que agradecemos, a Emater agradece, a Agricultura do Distrito Federal agradece, a Secretaria de Agricultura, especialmente a Secretaria de Educação, né, aqui em nome dos alunos, e não poderia deixar de falar dos agricultores, porque esse projeto é muito importante para os agricultores também. Então, nosso muito obrigado. Perfeito, obrigada. E daqui a pouco, você já sabe, né? Tem música boa e uma receita deliciosa. Eu volto logo depois do intervalo, é rapidinho, fica aí. Estamos de volta com a hora mais gostosa do nosso programa, você já sabe, né? Hora da receita com música sertaneja. A gente vai aprender a preparar uma farofa de banana deliciosa. E o som fica por conta de uma dupla lá de Anápolis. Vamos ver. Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador. Quem tem a roça no mato me chama, que jeito eu dou. Se eu tirar a roça do mato, sua lavoura melhora. Comida boa combina com música e por isso hoje nós vamos bater um papo com a dupla João Pedro e João Paulo. Eles são amigos há muito tempo e tinham um gosto em comum, a paixão pela música sertaneja. Ô João Pedro, como que vocês decidiram formar a dupla? É isso aí, companheiro. A gente, desde criança, a gente sempre teve essa paixão pela viola caipira, essa paixão pela música sertaneja autêntica. Então a gente já era amigo, né, como você disse, a gente já se conhecia há muito tempo. A gente sempre cantava, brincando ali nas resenhas de família, né? A gente trabalhava junto na fazenda, então a gente trabalhava durante o dia, à noite a gente ia tocar a viola, era a nossa diversão. Então o que aconteceu? Eu falei, vamos fazer uma dupla séria, vamos levar profissionalmente. Aí o João topou na hora e graças a Deus vem dando certo. João Paulo, quais são as referências musicais de vocês? Rapaz, a gente gosta muito de muitos cantores, mas a referência pra gente é Tião Carreiro, goiano e paranaense, que a gente gosta demais, canta muita música. E dentre outras, né, mas essas aí são as maiores referências pra gente. Leonardo José Henrique também, referência muito grande pra gente, a gente gosta demais. Raiz. Raiz, a gente gosta do Raiz. Qual a música que não pode faltar num show? Rapaz, essa aqui mesmo, se não cantar, o povo manda a gente embora. Sair de que jeito, se nem seu rumo para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na Zona Sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul. Ô, modão, agora me conta uma coisa. Todo mundo tem história demais aí ao longo da carreira. Vocês também já têm algum tipo de história aí inusitada? Vocês disseram que trabalhavam juntos na roça e depois ia cantar à noite? É isso aí, rapaz. Se eu for contar tudo, um dia é pouco. A gente já passou cada uma. Tinha dia que a gente estava trabalhando, a gente trabalhava com banana lá no Bananal. Chegava cansado, sujo, tudo. Falei assim, rapaz, eu tô doidinho pra ver uma namoradinha ali. Você não quer animar pra gente ir lá, não? Aí eu olhava pra aquele tempo de chuva. Aí o meu parceiro falava assim, ô, vai chover, não vamos hoje, não. Eu falei, não, mas eu tô doido pra ver essa menina. Nós montou na moto e acelerou muitas vezes, né? Vou contar um dia aqui, a gente pegou e foi, não deu outra.
caiu aquela chuva, a gente molhou tudo. Chegando na academia, a gente caiu no barro lá, sujou tudo de barro, além já de estar molhado da chuva. E por aí vai. Pensa, cada história... Vai ficar na história, literalmente, só de lembrar essas peripécias de vida aí, né? É verdade. A gente já passou por muita coisa, mas graças a Deus, assim, eu e meu parceiro, a gente sempre teve uma amizade muito boa. Desde quando a gente conheceu de novo, a gente sempre veio aumentando essa amizade e hoje a gente se tornou essa dupla aí. Graças a Deus, só tem história boa pra contar. Fazer o seguinte, enquanto os meninos vão tomar uma aguinha, vamos lá na receita? E a nossa receita é de farofa de banana, feita, ó, no fogão a lenha. O Gabriel quem vai ensinar pra gente. Gabriel, uma receita fácil? Muito fácil de fazer, muito fácil de aprender. Simples, todo mundo faz em casa, pode fazer em casa. E uma delícia. Combina com tudo? Com tudo. Principalmente com feijoada e fome. Feijoada e fome, Isso. Tá certo. Faz o seguinte, vamos anotar os ingredientes. Vamos usar 1,5 kg de banana terra cortada em cubos, 300 gramas de bacon, 100 gramas de uvas passas, 3 cebolas grandes, uma cabeça de alho, salsa e cebolinha a gosto. Primeiro passo, a gente vai fritando a banana, né? Para fritar. No caso, a gente usou o óleo de soja. Pode usar gordura de porco também ou não? O bom é no óleo. No óleo? Para fritura, no óleo. Mas depois no preparo, gordura de porco, se possível, e azeite. Dá um sabor todo especial também. Todo essa gordura diferente. de porco tradicional, azeite, né? Todo diferente. Um pouco de margarina, para dar um sabor especial. E põe um pouquinho de óleo para ir fritando. Já põe o bacon para ir fritando. Já tá no ponto que você tá retirando o bacon, né? Sim, a gente retira ele antes e é só para ele dar uma selada mesmo. Pra ele soltar um pouquinho de gordura, né, para dar um gostinho também, porque senão ele fica seco e duro. A gente já entra com a cebola. E já pode jogar o alho também. Já a gente volta para saber como tá o preparo da farofa. Eita, tempinho bom na roça. Com chuva fica ainda melhor. Até os animais gostam desse clima. Ah, e se juntar com música, aí mistura o chão com a terra. Daqui a pouquinho a gente volta com a receita, agora tem mais música. Eu quero saber deles. Vocês também são compositores. É isso aí, a gente tá aí trabalhando, né, estamos entrando nesse mercado da composição agora também. A gente tava mais como instrumentista e cantor. Então eu tô compondo aí, comecei a compor algumas músicas, né, o João também. E tamo aí, né, inclusive lançamos música recentemente, composição nossa, né, companheiro? É isso aí, a gente que tá nesse meio aí sempre tem que ir aprendendo mais, cada vez mais, né? E a gente tem música nova, tá em todas as plataformas digitais. O nome da música é Deixa Arder. E vamos fazer um pedacinho, né, parceiro? Vamos lá, é mais ou menos assim. Se você pensou que eu ia sofrer, vou te dizer, deixa arder. Se achou que vou chorar por você, vou te dizer, deixa arder. Quando nós estava juntos só queria por amor, você me ignorava, só me causava dor. Eu tentei de tudo pra poder te conquistar, até que um certo dia resolvi vazar. Bati meu chapéu no chão, e me cê não manda não. Agora vai ter que aprender. Se você pensou que eu ia sofrer, vou te dizer, deixa arder. Agora chegou a hora de finalizar a receita.
Gabriel, agora qual que é o próximo passo? A cebola já fritou, tá bem douradinha, agora a gente vai pôr os outros temperos. Põe uma pimenta calabresa, uma pimenta do reino, um pouquinho de pimenta calabresa. Tempero é a gosto, né? Quem gosta de pimenta pode colocar. Quem não gosta, não precisa. Não precisa colocar pimenta, né? Não. Aí dá uma misturada. E um temperinho vermelho. Sal vermelho. Isso. Ô, Gabriel, quanto mais cebola, melhor fica a receita? Quanto mais cebola, o segredo dessa farofa é a cebola. Quanto mais cebola você pôr, melhor fica. Agora vamos entrar com o bacon, voltar com o bacon, que a gente reservou. A banana que a gente fritou. Mexe bem agora. Oi? Vamos mexer um pouco, né? Dá uma misturada bem boa para agregar os temperos que a gente pôs. Mexa bem para misturar os ingredientes. Em seguida, coloque a farinha de mandioca. Agora é só pôr as uvas passas, cebolinha e salsinha. E é só misturar. Um arrozinho branco com feijão, feijoada. Uma feijoada, isso aqui não dá nem para quem quer. Tá vendo só? Simples, prepara é tranquilo e fica uma delícia. O Gabriel montou um prato e agora nós vamos experimentar para saber se essa farofa de banana combina com tudo mesmo. Gabriel, muito obrigado. Eu moro numa fazenda bem distante da cidade, onde o sol nasce mais cedo e esconde bem mais tarde, onde a água é cristalina e o ar é puro de verdade. A dupla também aprovou a receita. A receita ficou boa ou não ficou? Rapaz, ficou top. Na hora que tava fazendo ele, deu uma experimentadinha. Magnífico, o trem. Boa, prestou? Rapaz, bom demais. Eu que gosto dessas farofas, assim, ficou excelente, bom demais. Muito obrigado, Gabriel. Até a próxima. Obrigado. Burro que fugiu do laço, tá debaixo da roseta. Quem fugiu de canivete, foi tomar com baioneta. Já está no caminho da enxada, quem pegava na caneta. Quem tinha mãozinha fina, foi parar na picareta. Já tem doutor na pedreira, dando duro na marreta. Eita, que é uma tortura essas imagens, ainda mais que tá pertinho da hora do almoço, né? Eu sou fã de farofa, vou fazer essa com certeza. Depois conto pra vocês e trago aqui pros meninos do estúdio, que eu prometi. O nosso Agro Record vai ficando por aqui. Aproveite seu domingo, aproveite sua semana e a gente se encontra no próximo domingo, sempre às 10 da manhã. Beijo grande. Tchau.